Galera, o capítulo 1062 de One Piece foi lançado e no vídeo de hoje eu trago aqui um review do capítulo. Antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para vocês não perder o próximo vídeo aqui do canal. E é isso, bora pro vídeo. E galera, o nome do capítulo é Aventura na Terra da Ciência. O capítulo começa mostrando o robô que salvou o Chapéu de Palha. Então Frank fica muito empolgado e diz que tem muito respeito por Vegapunk e que ele ainda diz que passou 2 anos na sua cidade natal em Baltimore. Ele também fala que teve muitas coisas que ele não conseguiu investigar e que aquele robô é dezenas de vezes maior do que o seu Frank Show. Sandy diz que Vegapunk é uma garota linda. A Robin questiona e diz que é a primeira vez que vê falar que Vegapunk é uma mulher e a extensão de sua carreira não corresponde à idade e aparência. Então Vegapunk diz que aquele não é o corpo principal e que aquele é o Punk 02. O Vegapunk Lilith, e Lilith em japonês significa maldade. Isso quer dizer e significa que ela é maligna. Ele também diz que eles ficam muito apertados com as despesas das pesquisas, e ela também diz que permitirá que todos vão embora se deixarem para ela seu dinheiro e seus objetos de valor. Então galera, ao ouvir isso, a Nami se enfurece e grita com a Vegapunk Lilith que aquilo não é justo. Se resgatou eles dali, era para fazer isso direito e não cobrar a eles por isso. A Vegapunk Lilith gritando diz que aquilo não foi um resgate e que navios não podem chegar até aquela área e que se eles não quiserem pagar, eles vão ser afundados e tudo estará terminado. Assim que ela diz isso, bestas marinhas saem da água e ficam ao redor do Chapéu de Palha, e todos são experimentos do Vegapunk, assim como o tubarão ciborgue do capítulo passado. E quando essas bestas saem da água, a Vegapunk Lilith recebe uma ligação e a outra pessoa no telefone a questiona pelo que ela está fazendo e que ela era para pelo menos ter orgulho como cientista. A pessoa que estava na ligação diz que aquelas pessoas são dos piratas do Chapéu de Palha, uma recente tripulação em Yonkou, e que eles não vão se render facilmente. Então Vegapunk Lilith começa a se empolgar e diz que eles ali, devem ter muitos tesouros, e a pessoa na ligação diz até mesmo assim ele está cometendo um grande erro. Então a Vegapunk Lilith diz que eles estão cercados pelos seus ciborgues gigantes e que eles não têm como fugir. Então a pessoa da ligação diz que para Vegapunk Lilith não os subestime e manda a Vegapunk Lilith olhar para o espadachim daquele bando e diz que aquele é Zoro, o caçador de piratas, e sua recompensa é de 1.111 bilhões de berries. Veja como ele está calmo e por que ela está ao seu alcance, e ele pode acabar com ela em apenas um instante. Ele fala que o mesmo vale para Nico Robin, a filha do demônio, que está ali atrás, e Vegapunk Lilith pergunta o que eles podem fazer contra todas armas de monstros marinhos, todas as armas dos monstros marinhos, daqueles monstros marinhos ali. Depois disso, a Vegapunk Lilith descobre que baixou sua guarda, que por causa de Frank, empolgado por conhecer o Vegapunk e pelo Sandy apaixonado por ela, isso passou a ela uma falsa sensação de segurança. Então depois disso, Zoro começa a falar com ela e diz que tem algo que quer dela, então é melhor ela se comportar. E no telefone, ouvindo o pedido de Zoro, pede para que ela leve o Vegapunk, outro experimento, eu acho. Ouvindo ali, galera, ainda o pedido do Zoro, pede para que eles leve eles
até o laboratório e que ele tem interesse em conhecê-los, revelando ser o Punk 01, o Vegapunk Shaka, o Justo. Só é mostrado a nuca do Shaka. Ele parece usar um capacete. A cena então muda para Luffy, Bonnie, Jinbe e Chopper, que tinham se separado da sua tripulação no capítulo passado, e eles já tinham chegado à ilha Egghead. O Luffy está conversando com a Bonnie. Ele pergunta se ela já está ali alguma vez. Então ela diz que já, pois ela esteve ali quando era criança e que voltou àquele lugar procurando respostas do Vegapunk. Ela diz que seu pai foi transformado em um ciborgue pelo Vegapunk e que ele perdeu completamente seus sentidos, e a essa altura ele nem ao menos sabe quem ele é, e que ele é só uma arma viva. Agora então ela diz que isso agora depois dela dizer isso, ela ali dizendo isso, aparece uma imagem do Kuma, parecendo a imagem ali do Kuma, mostrando, né, ali que o pai da Bonnie é o Bartolomeu Kuma, o pacifista Kuma. O Kuma já foi o rei do reino Sorbet, mas por algum motivo ele deixou o seu reino e se juntou aos revolucionários. Algum tempo depois, por motivos desconhecidos, ele se ofereceu ao Vegapunk para ser o seu experimento. E isso quer dizer que a Bonnie é a princesa do reino Sorbet, e ela só se tornou uma pirata para resgatar o seu pai e fazer ele voltar ao normal. Isso também explica o motivo do governo estar atrás dela. Ela deve conhecer mais das motivações do Kuma, e provavelmente ela sabe de algo que o governo mundial não quer que ninguém saiba. Então por isso eles estão atrás dela. Então o Luffy, a Bonnie, o Chopper e o Jinbe estão subindo em uma escada. Então quando eles chegam na superfície, o Luffy vê um dragão e ele fica muito empolgado e corre para montar nele. E ele estica o seu braço e voa até o dragão. Porém, ele acaba passando direto para a boca do dragão e sendo engolido. Todos ficam preocupados, porém o Luffy atravessa o dragão. Então ele cai no chão e tenta entender o que aconteceu. Então a Bonnie vê um grande pote de sorvete, e então o Luffy, a Bonnie e o Chopper pulam para pegar o sorvete, e o Jinbe simplesmente até diz que isso pode ser uma armadilha. Porém, como o Luffy, eles todos passaram, como o Luffy no começo, eles todos passaram direto e caíram no chão. Luffy até diz que será que a gente morreu e não sabemos, e viramos fantasmas, e por isso não conseguimos tocar nas coisas. Então a Bonnie começa a analisar e diz que é uma imagem em 3D feita de luz, e só vê aquilo em quadrinhos ou em mundo de fantasias. Então o Luffy já estava tão bravo e chorando com a comida falsa que já estava quase entrando na sua forma Gear 5. Então o Luffy percebe que o dragão também era um holograma, e por isso ele passou direto por ele. Além disso, todos os outros seres da ilha eram hologramas. Então nesse momento o Chopper chama eles e mostra uma máquina com vários botões com fotos de comida. Mas a Bonnie já não acreditava em mais nada e manda o Chopper desistir, que aquilo também era um holograma. Então eles estão conversando e Jinbe percebe que aquela ilha é uma ilha de inverno, mas ali dentro o clima está totalmente diferente. Barulhos e pegadas se escutam. Então uma garota gigante, quase do tamanho do Kaido, usando um jato nas costas e orelhas de carneiro, aparece na frente deles
ela explica para Jinbe que, na verdade, aquela é uma ilha de inverno, mas o ambiente está programado para um modo tropical. Ela continua dizendo que, com sua invenção de ar-condicionado de ilha, qualquer um pode especificar e regular a temperatura em uma área até mesmo abaixo do solo. Essa especialidade de mudar o clima me lembra muito, ali o clima Tachi da Nami. É a especialidade da Nami, pois ela consegue mudar rapidamente o clima e também consegue criar clones falsos seus, com reflexão da luz. Acho que esse é um equipamento climático que seja uma versão mais grande e poderosa do clima Tachi. Então, enquanto a garota explica como funciona o clima, Luffy se aproxima dela e dá um soco bem no meio do seu peito. E ela, enfurecida, acerta um soco no Luffy, arremessando ele para longe, e ele bate na máquina de comida, assim apertando um botão. Então começa a sair um monte de comida. Então a Bonnie, o Luffy e o Chopper conseguem ver que a máquina de comida é real e começa a comer apertando vários botões. Então a garota explica que aquela é a máquina para cozinhar sem cozinheiro. Ela continua dizendo que, contanto que haja ingredientes, ela pode servir mais de 500 pratos diferentes em um único minuto. A garota diz que, com a falta de engenheiros competentes, significa que eles não podem produzir mais dessas máquinas. E galera, particularmente um holograma de um dragão espacial passa perto dela. Enfurecida, ela dá um soco no dragão. Assim, diferente do Luffy, o soco dela realmente acerta o holograma. Então ela explica como um ar-condicionado e seus sensores podem detectar seres vivos, e que por causa de suas luvas fotônicas tornam possível ela interagir com a luz e tocar os hologramas como se fossem objetos reais. Ela também diz: se tivesse mais dinheiro, poderia dominar todo o clima, e que o mundo precisa de mais fundos para tecnologia, mas ela não tem recursos suficientes. Depois de explicar isso, Jinbe também estava comendo com os outros, e ele olha, galera, assim para a garota e pergunta quem ela era. A garota então responde que ela só trabalha para o governo como um humilde cientista gênio, e que seu nome é Vegapunk, revelando ser o Punk 06, o Vegapunk Atlas, a ira. Ao ouvir isso, Bonnie olha com um olhar de fúria e se pergunta se aquilo é verdade. E o Luffy e o Chopper, que estavam comendo, ficam chocados, e o Luffy se lembra que Kobe já tinha falado sobre ele antes, ainda no final de Water 7, quando explicou sobre os navios que podiam navegar o Cow Belt graças à tecnologia do Vegapunk. Então corta para um novo mundo, no navio do governo mundial, que estava se aproximando da ilha Egghead, a mesma ilha que os Chapéus de Palha estão. E nesse navio está a bordo Rob Lucy, Stussy e o Kako, 3 agentes da Cip Zero. E o Kako está explicando para eles que o Vegapunk continua sendo uma pessoa só, e por causa de sua falta de tempo ele teve ideia de se dividir em 6 pessoas, chamados de satélites pelo Kako, e cada um deles tem o seu próprio jeito, sua própria personalidade. O Punk 01 é o Shaka, o justo. O Punk 02 é a Lilith, a maldade. O Punk 03 é o Edson, o talento. O Punk 04 é o Pitágoras. E o Punk 0, a sabedoria. O Pitágoras é a sabedoria, tá? Eu me atrapalhei, mas tá bom. O Punk 05 é Atlas, a ira. E o Punk 06 é o Yoki, o desejo. Então
Em outra página aparece um serafim enorme do Kuma, com asas lunarianas nas costas e uma estrela enorme no peito, atrás dos membros da Cip Zero. O Robin Lucy diz para Kako e Stussy que a missão dele é devolver aquele serafim para Egghead e eliminar todos os Vegapunks. Então, o Kako diz que para eles que o laboratório está cheio de itens valiosos e que era para todos tomarem cuidado. Então, Rob Lucy está pensando por que ele recebeu a missão de matar o homem mais útil do mundo e se pergunta se isso tem a ver com o recente incidente de Lulúzia, a ilha que o Insama apagou alguns capítulos atrás. Stussy diz que ele não deveria questionar essas coisas e que ele pode colocar eles em confusão, mas é isso, galera. Esse foi o review, espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigado por ter assistido aqui e já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para vocês saberem que eu tiver vídeo novo aqui no canal. É isso e até o próximo vídeo e fui!